Você já parou para pensar por que é tão difícil dizer não? A verdade é que vivemos em um mundo que nos empurra a agradar os outros, mas e se eu te dissesse que essa dificuldade pode estar minando sua liberdade? Imagine-se preso em compromissos que não fazem sentido, sentindo a culpa de não conseguir atender a todas as expectativas. Essa situação é mais comum do que você imagina. A arte de dizer não é uma habilidade poderosa, um ato de amor próprio que muitos de nós não dominamos. Já se sentiu sobrecarregado, como se estivesse sempre colocando os desejos dos outros à frente dos seus? E se eu te contasse que, ao aprender a dizer não, você pode abrir espaço para o que realmente importa na sua vida? Nesse caminho, a filosofia estoica nos ensina que o controle está em nossas mãos. Ao longo desse vídeo, vamos explorar como essa simples palavra pode transformar suas relações, mais importante, a sua relação consigo mesmo. Prepare-se para descobrir não apenas o poder do não, mas a liberdade que vem junto com ele. Está pronto para essa jornada? Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A importância de estabelecer limites pessoais. Estabelecer limites pessoais é uma das habilidades mais essenciais que podemos desenvolver. Às vezes, me pergunto por que é tão difícil para muitos de nós colocar esses limites em prática. A verdade é que, em um mundo onde as expectativas parecem ser infinitas, é fácil se perder no meio de tantas demandas. Quando comecei a entender a importância de ter limites claros, percebi que isso não era apenas sobre proteger meu espaço pessoal, mas também sobre cuidar da minha saúde mental e emocional. Os limites são como uma cerca em nosso jardim pessoal, eles ajudam a definir o que é aceitável e o que não é. Quando não temos limites, podemos acabar permitindo que os outros invadam nosso espaço, e isso pode levar a sentimentos de sobrecarga e estresse. Eu mesmo já passei por isso e, ao refletir, percebo que muitas vezes disse sim só para agradar os outros, mesmo que isso significasse sacrificar meu próprio tempo e bem-estar. Estabelecer limites é, portanto, uma forma de autovalorização. Além disso, limites bem definidos ajudam a melhorar nossos relacionamentos. Quando as pessoas sabem o que podem ou não esperar de nós, elas têm uma base mais clara para interagir. Isso reduz a frustração e a confusão, tanto para nós quanto para os outros. Lembro-me de uma época em que não tinha limites, e as relações eram repletas de mal-entendidos e ressentimentos. Agora, com limites claros, sinto que minhas interações são mais saudáveis e respeitosas. É importante também reconhecer que estabelecer limites não significa ser egoísta. Muito pelo contrário, é uma maneira de cuidar de nós mesmos para que possamos estar presentes e disponíveis para os outros de maneira genuína. Quando nos permitimos ter limites, criamos um espaço onde podemos ser autênticos, e isso, por sua vez, inspira os outros a fazer o mesmo. Essa autenticidade nos relacionamentos traz uma profundidade que muitos desejam, mas que só pode ser alcançada quando respeitamos nossos próprios limites. Por fim, ao estabelecer limites, estamos também nos preparando para lidar com as expectativas externas. A sociedade muitas vezes nos pressiona a dizer sim a tudo, mas ao firmar nossos limites, criamos uma barreira que nos protege dessas pressões. Isso nos permite viver de maneira mais alinhada com nossos valores e prioridades, o que, por sua vez, nos traz uma sensação de paz e satisfação interior. Reconhecendo suas próprias necessidades e prioridades. Reconhecer nossas próprias necessidades e prioridades é um passo fundamental para estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes, estamos tão envolvidos nas demandas dos outros que esquecemos de olhar para dentro. Lembro-me de momentos em que me sentia exausto, mas não conseguia identificar de onde vinha essa exaustão. Foi só quando comecei a prestar atenção às minhas próprias necessidades que percebi que estava negligenciando o que realmente importava para mim. Entender o que precisamos não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de autoavaliação e reflexão. Comecei a me perguntar: o que realmente me faz feliz? O que eu preciso para me sentir realizado? Essas perguntas foram essenciais para que eu pudesse estabelecer uma lista de prioridades. Ao fazer isso, percebi que muitas das coisas que eu estava fazendo não estavam alinhadas com o que realmente queria ou precisava. Uma vez que reconheci minhas necessidades, pude começar a comunicar isso aos outros. É como se eu tivesse encontrado minha voz. Por exemplo, comecei a dizer não a convites que não me interessavam, o que inicialmente me deixou ansioso, mas logo percebi que estava fazendo isso por mim. Essa mudança não só me trouxe mais satisfação,
mas também fez com que os outros respeitassem mais minhas decisões. Outra parte importante desse reconhecimento é entender que nossas necessidades podem mudar. O que era uma prioridade para mim há alguns meses pode não ser mais relevante hoje. Essa flexibilidade é fundamental. Às vezes, sinto que as pessoas têm medo de mudar suas prioridades, mas essa adaptabilidade é uma parte natural do crescimento pessoal. Aceitar isso me ajudou a ser mais gentil comigo mesmo quando as minhas necessidades mudaram. Por fim, ao reconhecer minhas necessidades e prioridades, pude estabelecer um padrão de vida que se alinha com quem eu realmente sou. Isso não só me trouxe paz interior, mas também me ajudou a criar relacionamentos mais autênticos e significativos. Quando as pessoas percebem que estamos sendo verdadeiros sobre o que precisamos, elas tendem a respeitar e valorizar isso, criando um ambiente mais saudável para todos. O impacto emocional de dizer sim quando se quer dizer não. Dizer sim quando, na verdade, queremos dizer não pode ter um impacto emocional devastador. Lembro-me de várias situações em que fui tomado pela pressão de agradar os outros, mesmo que isso significasse comprometer meu próprio bem-estar. Cada vez que eu fazia isso, era como se uma parte de mim se ressentisse, e essa sensação de descontentamento só aumentava com o tempo. Essa batalha interna é exaustiva e pode levar a uma série de problemas emocionais. O primeiro impacto que notei foi a culpa. Sempre que eu concordava em fazer algo que não queria, sentia uma onda de culpa me invadir. A culpa não apenas me deixava ansioso, mas também interferia em minhas outras obrigações. Em vez de me concentrar no que realmente importava, eu estava preso a compromissos que não desejava. Essa dinâmica rapidamente se tornou um ciclo vicioso, onde eu dizia sim para evitar desapontar os outros, em seguida, me sentia mal por não estar fazendo o que realmente queria. Além da culpa, a frustração também se tornava uma constante. Quando finalmente percebi que estava dizendo sim por conveniência, a frustração começou a se acumular. Eu me sentia como se estivesse sendo sugado por um vórtice de obrigações que não eram minhas. Essa frustração, muitas vezes, se manifestava em irritação com as pessoas ao meu redor, mesmo aquelas que não tinham culpa na situação. A solução encontrada foi a comunicação clara e honesta, mas isso só veio depois de muito sofrimento emocional. Dizer sim quando queremos dizer não também pode afetar nossa autoestima. A sensação de estar sempre agradando os outros pode fazer com que nos sintamos menos valiosos, como se nossas opiniões e desejos não importassem. Isso é especialmente verdadeiro quando percebemos que os outros não reciprocam nosso esforço. Essa falta de reconhecimento pode criar um ciclo de desvalorização pessoal que é difícil de romper. O processo de reverter isso exigiu um trabalho profundo de autoafirmação e autovalorização. Em última análise, o impacto emocional de dizer sim quando se quer dizer não é uma questão de autoconhecimento. Ao me tornar mais consciente de minhas emoções e reações, fui capaz de começar a mudar essa dinâmica. Aprendi que dizer não é um ato de rejeição, mas sim uma forma de honrar a mim mesmo e as minhas necessidades. Essa transformação não apenas melhorou minha saúde emocional, mas também trouxe um novo nível de autenticidade aos meus relacionamentos. Técnicas de comunicação assertiva. A comunicação assertiva é uma habilidade que todos nós deveríamos desenvolver, especialmente quando se trata de estabelecer limites e expressar nossas necessidades. Aprender a ser assertivo não é apenas uma questão de dizer o que pensamos, mas de fazê-lo de uma forma que respeite tanto a nós mesmos quanto aos outros. Quando comecei a aplicar técnicas de comunicação assertiva, percebi uma mudança significativa nas minhas interações. Uma das técnicas que encontrei mais eficazes é a utilização da mensagem em 3 partes. Essa abordagem envolve expressar o que sentimos, o que precisamos e a ação que desejamos. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer não posso fazer isso, eu poderia dizer, eu me sinto sobrecarregado com minhas obrigações atuais. Preciso priorizar meu tempo e não poderei ajudar com isso. Essa estrutura não apenas comunica meu ponto de vista, mas também mostra que estou levando em consideração as necessidades da outra pessoa. Outra técnica que aprendi foi a prática do eu em vez de você. Essa mudança sutil na linguagem pode fazer uma grande diferença em como a mensagem é recebida. Em vez de culpar ou acusar, ao usar declarações eu, posso expressar meu sentimento sem colocar a outra pessoa na defensiva. Por exemplo, ao invés de dizer você sempre me pede para fazer coisas, eu poderia dizer eu me sinto pressionado quando sou solicitado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Essa abordagem cria um espaço mais seguro para a conversa. Além disso, manter a calma e a clareza na comunicação é essencial. Às vezes, sinto que as emoções podem nos levar a uma comunicação menos eficaz.
Quando estou nervoso ou ansioso, posso acabar dizendo coisas que não quero ou que não refletem meu verdadeiro pensamento. Por isso, aprendi a respirar fundo antes de responder, o que me permite articular melhor minhas necessidades e desejos. Por último, praticar a escuta ativa é uma parte fundamental da comunicação assertiva. Não é apenas sobre o que eu digo, mas também sobre como eu escuto. Quando estou realmente presente e atento ao que o outro está dizendo, posso entender melhor as suas necessidades, assim, responder de forma mais assertiva e empática. Essa troca não só fortalece a relação, mas também mostra que eu valorizo o que o outro tem a dizer, criando um ambiente de respeito mútuo. Como lidar com a pressão social e expectativas externas? Lidar com a pressão social e as expectativas externas é um desafio que muitos de nós enfrentamos, e isso pode ser um verdadeiro teste para estratégias para dizer não de forma respeitosa. Dizer não precisa ser uma experiência traumática. Na verdade, há várias maneiras de recusar um pedido sem desrespeitar a outra pessoa. Uma das estratégias mais eficazes é ser direto, mas gentil. Por exemplo, você pode começar expressando gratidão pela consideração da pessoa. Algo como: eu realmente aprecio que você tenha pensado em mim para isso, mas, infelizmente, não poderei ajudar. Essa abordagem estabelece um tom respeitoso e mantém a comunicação aberta. Outra técnica é usar a técnica do disco quebrado. Isso significa repetir sua negativa de forma calma e consistente, sem entrar em longos detalhes ou justificativas. Você pode simplesmente dizer: obrigado, mas eu não posso. Isso pode ser especialmente útil em situações em que a pessoa persiste em tentar convencê-lo. Ao se manter firme, você demonstra que sua decisão é final, mas ainda assim respeitosa. A comunicação não verbal também desempenha um papel importante. Sua linguagem corporal deve refletir sua sinceridade. Olhar nos olhos da pessoa, manter uma postura aberta e usar um tom de voz calmo são elementos que transmitem respeito. Se você parecer hesitante ou nervoso, a outra pessoa pode interpretar isso como uma oportunidade para insistir. Portanto, é fundamental que sua comunicação verbal e não verbal estejam alinhadas. Uma outra estratégia é oferecer uma alternativa. Quando você diz não, pode sugerir outra forma de ajudar que não exija seu envolvimento total. Por exemplo: não posso fazer isso por você, mas posso ajudá-lo a encontrar alguém que possa. Isso mostra que você ainda se importa, mesmo que não possa atender ao pedido específico, e ajuda a manter o relacionamento positivo. Por fim, praticar a empatia ao recusar um pedido pode suavizar a negativa. Em vez de simplesmente dizer não, você pode reconhecer a necessidade da outra pessoa. Algo como: entendo que isso é importante para você, mas, neste momento, não posso me comprometer. Essa abordagem não só demonstra respeito, mas também pode ajudar a evitar ressentimentos futuros. Gerenciando a culpa após recusar um pedido. A culpa é uma reação comum após recusar um pedido, especialmente quando se trata de pessoas próximas. Muitas vezes, nos sentimos mal por não atender às expectativas alheias, mas é crucial lembrar que você tem o direito de priorizar suas próprias necessidades. Uma maneira de gerenciar essa culpa é refletir sobre os motivos que o levaram a dizer não. Pergunte-se: este pedido é razoável? Eu tenho capacidade e vontade de ajudar? Ao reafirmar sua decisão, você pode reduzir a sensação de culpa. Outra estratégia é conversar com alguém em quem você confia sobre como se sente. Compartilhar seus pensamentos pode ajudar a esclarecer suas emoções e a perceber que a culpa é natural, mas não necessariamente justificada. Às vezes, um amigo pode oferecer uma perspectiva externa que ajuda a aliviar o peso emocional que você sente. Isso pode ser especialmente útil se você se sentir isolado em sua decisão. Praticar a autocompaixão é fundamental para lidar com a culpa. Em vez de se criticar por não ter atendido ao pedido, trate-se com gentileza. Lembre-se de que todos têm limites e que você não é responsável por satisfazer as necessidades de todos ao seu redor. Às vezes, a melhor ajuda que você pode dar é cuidar de si mesmo. Essa mudança de mentalidade pode fazer maravilhas na forma como você lida com a culpa. Escrever suas emoções em um diário pode ser uma prática terapêutica. Ao colocar suas preocupações no papel, você pode visualizar seus sentimentos de forma mais clara. Isso não só ajuda a processar a culpa, mas também pode revelar padrões em suas interações sociais. Você pode perceber que frequentemente se sente culpado em determinadas situações, e ao identificar isso, pode trabalhar para mudar essa dinâmica. Por último, lembre-se de que dizer não é um ato egoísta, é uma forma de estabelecer limites saudáveis.
Reconhecer que você tem o direito de dizer não sem se sentir mal pode levar tempo, mas é um passo essencial para o seu bem-estar emocional. Quanto mais você pratica essa habilidade, mais confortável se tornará com ela, e a culpa diminuirá gradualmente. O papel da autoestima na capacidade de dizer não. A autoestima é um fator fundamental na nossa capacidade de dizer não. Quando nos sentimos bem conosco mesmos, é mais fácil estabelecer limites e recusar pedidos que não se alinham com nossas prioridades. Por outro lado, uma baixa autoestima pode levar a um comportamento de agradador, onde sentimos a necessidade de agradar os outros a todo custo. Portanto, é importante trabalhar na construção da autoestima para facilitar esse processo de recusa. Uma maneira de fortalecer a autoestima é reconhecer suas próprias conquistas e habilidades. Faça uma lista das coisas que você já alcançou e as qualidades que você possui. Isso pode ajudar a reforçar sua autovalorização e a lembrá-lo de que você tem o direito de priorizar suas próprias necessidades. Quando você se vê como uma pessoa valiosa, é mais provável que se sinta à vontade para dizer não sem medo de desagradar os outros. Além disso, rodear-se de pessoas que respeitam seus limites pode ter um impacto significativo na forma como você se sente em relação a si mesmo. Se você está cercado por indivíduos que constantemente pedem mais de você, isso pode desgastar sua autoestima. Por outro lado, ter amigos e familiares que entendem e respeitam suas decisões pode ajudar a reforçar a ideia de que é aceitável dizer não. Praticar a autoafirmação também é uma ferramenta poderosa. Isso envolve repetir afirmações positivas sobre si mesmo e suas capacidades. Frases como eu sou digno de respeito ou eu tenho o direito de dizer não podem ser eficazes. Ao internalizar essas mensagens, você pode aumentar sua confiança, consequentemente, sua capacidade de recusar pedidos sem se sentir culpado. Por último, é importante lembrar que a autoestima não é estática, ela pode variar ao longo do tempo. Haverá dias em que você se sentirá mais confiante e outros em que poderá se sentir inseguro. Aceitar essa variação é parte do processo. O importante é continuar praticando a assertividade e reconhecendo seu valor, independentemente das flutuações na autoestima. Exemplos de situações comuns em que é difícil dizer não. Existem várias situações cotidianas em que dizer não pode se revelar um desafio. Uma delas é quando um colega de trabalho pede ajuda com uma tarefa que não está em sua responsabilidade. Muitas vezes, queremos ser vistos como prestativos e cooperativos, mas isso pode levar a um acúmulo de tarefas que não conseguimos gerenciar. Nesses casos, é importante avaliar se a ajuda que você pode oferecer é viável, e se não for, recusar educadamente. Outra situação comum é quando um amigo ou familiar solicita um favor que exige tempo e esforço. Por exemplo, um amigo pode pedir para você ajudá-lo a se mudar em um fim de semana. Se você já tem compromissos ou simplesmente não quer se envolver, recusar pode ser difícil. Nesses casos, é útil comunicar sua situação de forma clara, talvez dizendo, eu adoraria ajudar, mas já tenho outros planos. Isso mostra que você valoriza a amizade, mas também respeita seus próprios limites. Em eventos sociais, pode ser complicado dizer não a convites, especialmente se você não se sente à vontade em comparecer. A pressão para estar presente pode ser intensa, e a culpa pode surgir se você decidir não ir. Uma estratégia é agradecer pelo convite e explicar que você precisa de um tempo para si mesmo. Isso pode ser uma maneira respeitosa de dizer não, sem desmerecer a oferta da outra pessoa. As circunstâncias familiares também podem tornar difícil dizer não. Por exemplo, se um membro da família pede apoio financeiro, pode ser desafiador recusar, mesmo que suas próprias finanças estejam apertadas. Nesses casos, é importante lembrar que cuidar de si mesmo é uma prioridade. Uma resposta respeitosa poderia ser: eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas, neste momento, não posso ajudar financeiramente. Por fim, as situações de trabalho podem ser um campo fértil para a dificuldade em dizer não. Quando um chefe ou supervisor pede que você assuma mais responsabilidades, pode parecer arriscado recusar. No entanto, é fundamental avaliar sua carga de trabalho atual. Se você não pode assumir mais tarefas, comunicar isso de forma clara e profissional é essencial. Afinal, um bom líder valoriza a transparência e o bem-estar de sua equipe. Como a prática da empatia pode ajudar a recusar pedidos? A empatia é uma habilidade poderosa que pode transformar a forma como lidamos com pedidos e recusas. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, consegue entender melhor suas necessidades e sentimentos. Isso pode facilitar a recusa, pois você pode comunicar sua decisão de uma maneira que respeite a emoção envolvida. Ao demonstrar compreensão,
mesmo ao dizer não, você ajuda a suavizar o impacto da negativa. Uma maneira de praticar a empatia ao recusar é reconhecer o que a outra pessoa pode estar sentindo. Por exemplo, se um amigo está passando por um momento difícil e pede sua ajuda, você pode dizer algo como: entendo que você está se sentindo sobrecarregado e gostaria de ajudar, mas, neste momento, não posso me comprometer. Isso mostra que você se importa com a situação dele, mesmo que não possa atender ao pedido. Além disso, usar a empatia pode ajudar a abrir um diálogo. Ao expressar sua compreensão, você pode incentivar a outra pessoa a compartilhar mais sobre suas necessidades e preocupações. Reconhecendo e enfrentando a síndrome do Salvador. Às vezes, me pego refletindo sobre como a necessidade de ajudar os outros pode se transformar em um verdadeiro fardo. Essa síndrome do Salvador faz com que algumas pessoas, especialmente nós, homens, sintamos que devemos estar sempre prontos para resolver os problemas alheios. É quase como se fôssemos programados para correr em socorro dos outros, mesmo quando isso significa sacrificar nosso próprio bem-estar. Reconhecer que isso é um padrão de comportamento é o primeiro passo para mudar essa dinâmica. Comecei a notar que, frequentemente, me via envolvido em situações que exigiam minha ajuda, mesmo quando não estava disposto ou apto a oferecer suporte. Às vezes, a pressão para ser sempre o herói pode vir de amigos, familiares ou até mesmo do ambiente de trabalho. É como se houvesse uma expectativa implícita de que eu deveria estar sempre disponível. Essa percepção pode ser sufocante, muitas vezes, causa um desgaste emocional que passa despercebido. É fundamental perceber que não somos responsáveis por resolver todos os problemas que nos cercam. O reconhecimento dessa síndrome é libertador. Ao entender que posso dizer não sem me sentir culpado, começo a estabelecer limites mais saudáveis. Essa mudança de mentalidade não significa que deixei de me importar com os outros. Pelo contrário, significa que agora posso oferecer ajuda de maneira mais genuína e consciente. Aprendi que, ao cuidar de mim mesmo, consigo estar em uma posição melhor para ajudar quando realmente necessário. Isso é um ato de amor próprio. Enfrentar essa síndrome também envolve entender que ser um salvador pode, muitas vezes, desvalorizar as capacidades dos outros. Ao constantemente me colocar na posição de resolver tudo, estou implicitamente dizendo que os outros não são capazes de lidar com seus próprios problemas. Essa percepção me fez refletir sobre o quanto é importante empoderar as pessoas ao meu redor, permitindo que elas também encontrem suas próprias soluções. Em vez de ser o salvador, posso ser um apoio, oferecendo minha presença e ouvindo, sem necessariamente resolver. Esse processo de reconhecimento e enfrentamento não acontece da noite para o dia. É um caminho cheio de desafios, mas cada passo que dou em direção a um equilíbrio saudável entre ajudar e cuidar de mim mesmo é recompensador. Agora, quando percebo que a síndrome do Salvador está surgindo, faço uma pausa e me pergunto: isso é realmente algo que eu quero ou posso fazer? Essa reflexão tem sido fundamental para a minha saúde emocional e para as relações que construo. As consequências positivas de afirmar sua decisão de não. Dizer não pode ser um ato poderoso, e as consequências desse simples gesto vão muito além do que imaginamos. Quando finalmente tomei coragem para afirmar minha decisão de não, percebi uma leveza que não sentia há muito tempo. Esse ato de autoafirmação não é apenas um alívio momentâneo, é uma mudança de paradigma em como nos relacionamos com o mundo, principalmente, com nós mesmos. Cada não que digo se torna um passo em direção a uma vida mais autêntica. Uma das consequências mais significativas de afirmar meu não é a liberdade que isso traz. Liberdade para escolher o que realmente importa para mim, para priorizar minhas necessidades e desejos. Quando digo não a um compromisso que não me agrada ou a um pedido que não posso atender, estou, na verdade, dizendo sim para mim. Essa prática me trouxe uma nova perspectiva sobre o tempo e a energia que disponho. Aprendi que cada não claro e respeitoso abre espaço para oportunidades que realmente ressoam com quem sou. Além disso, a confiança também começou a crescer à medida que afirmo minhas decisões. Quando me posiciono e deixo claro o que aceito ou não, sinto que minha voz e presença são valorizadas. Isso não apenas melhora minha autoimagem, mas também influencia como os outros me percebem. Um não bem colocado muitas vezes é respeitado, e isso estabelece um padrão saudável de comunicação nas relações. Essa mudança tem um efeito cascata, onde as pessoas ao meu redor também começam a respeitar seus próprios limites. E não se trata apenas de limites pessoais. Afirmar um não pode ter um impacto positivo nas dinâmicas de grupo. Quando um de nós se atreve a dizer não, cria-se um espaço onde outros se sentem mais à vontade para fazer o mesmo. Isso promove um ambiente de respeito mútuo,
onde a autenticidade é valorizada. A cada não que digo, sinto que estou contribuindo para um espaço onde todos podem ser mais verdadeiros, e isso é extremamente gratificante. Por fim, afirmar minha decisão de não me permitiu aprender a negociar e encontrar alternativas que funcionem para todos os envolvidos. Em vez de simplesmente recusar, agora busco maneiras de colaborar sem comprometer meu bem-estar. Essa habilidade de negociação é um reflexo do crescimento pessoal que experimentei ao longo do tempo. Cada não se tornou uma oportunidade para explorar soluções criativas, o que, por sua vez, tem enriquecido minhas interações e fortalecido meus relacionamentos. Quando e como negociar alternativas em vez de um não definitivo? Negociar alternativas em vez de simplesmente dar um não definitivo tem se tornado uma habilidade valiosa em minha vida. Muitas vezes, ao me deparar com solicitações que não posso atender, percebo que a situação não precisa acabar em um não abrupto. Esse reconhecimento me levou a explorar maneiras de atender às necessidades dos outros, ao mesmo tempo em que preservo os meus limites. Essa abordagem mais flexível não só é mais gentil, mas também pode abrir portas para soluções inovadoras. Um exemplo claro dessa prática ocorreu quando um amigo me pediu ajuda com um projeto que estava claramente além da minha capacidade de tempo e energia naquele momento. Em vez de simplesmente recusar, eu conversei sobre o que poderia oferecer. Sugere que, em vez de me envolver diretamente, eu poderia ajudá-lo a encontrar recursos ou até mesmo outras pessoas que pudessem contribuir. Essa troca não apenas manteve a relação positiva, mas também mostrou que me importo de maneira genuína. Aprendi que muitas vezes, a disposição para ajudar pode ser expressa de formas diferentes. Negociar alternativas também me ensinou a escutar melhor. Ao invés de apenas focar em minhas próprias limitações, comecei a prestar atenção nas reais necessidades da outra pessoa. Essa escuta ativa permite que eu formule respostas mais adequadas e que, muitas vezes, oferecem uma solução que é benéfica para ambos. Assim, o diálogo se torna mais rico e produtivo, e as chances de encontrar um meio-termo aumentam consideravelmente. Outra vantagem de negociar alternativas é que isso pode suavizar a sensação de culpa que muitas vezes acompanha um não. Quando ofereço uma solução alternativa, estou contribuindo de alguma forma, mesmo que não da maneira que originalmente foi pedido. Essa abordagem transforma uma possível frustração em uma oportunidade de colaboração, e isso é extremamente gratificante tanto para mim quanto para quem pede ajuda. A sensação de que todos saem ganhando é um grande motivador para continuar praticando essa habilidade. Por fim, a negociação de alternativas me ajudou a entender que o não é um fim, mas sim uma porta que se abre para novas possibilidades. Essa construção de soluções conjuntas fortalece as relações e promove um ambiente de respeito mútuo. Aprendi que, ao invés de ver o não como algo negativo, posso considerá-lo uma oportunidade de criar algo novo e positivo. Essa mudança de perspectiva tem sido transformadora na minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Aprendendo com experiências passadas de recusa e aceitação. Quando olho para o meu passado, percebo que cada experiência de recusa ou aceitação tem sido uma grande professora. As vezes em que disse não e as consequências disso me moldaram de maneiras que eu nem imaginava. Algumas dessas experiências foram dolorosas, enquanto outras se mostraram extremamente libertadoras. O importante é que cada uma delas me trouxe aprendizados valiosos sobre os limites, as expectativas e, acima de tudo, sobre mim mesmo. Uma das lições mais importantes que aprendi foi que as consequências de um não são sempre negativas. Em algumas situações, ao me recusar a atender a um pedido, percebi que estava, na verdade, ajudando a outra pessoa a encontrar sua própria força e capacidade de resolver questões. Essas experiências me mostraram que, ao dizer não, eu não estava apenas me protegendo, mas também permitindo que os outros crescessem e se desenvolvessem. Essa percepção transformou a maneira como vejo a recusa. Por outro lado, também enfrentei momentos em que a aceitação parecia ser a escolha mais fácil, mas que, a longo prazo, acabaram comprometendo meu bem-estar. Ao refletir sobre essas experiências, consegui entender que a pressão social e o medo de desapontar os outros muitas vezes me levaram a decisões que não estavam alinhadas com meus valores. Aprender a reconhecer quando estou cedendo a essas pressões tem sido um processo contínuo, mas necessário para meu crescimento pessoal. Além disso, cada experiência de recusa me ensinou a importância da comunicação clara. Quando aprendi a expressar meus nãos de maneira respeitosa e firme, percebi que as reações das pessoas eram muito mais compreensivas do que eu imaginava. Isso me encorajou a ser mais honesto sobre minhas capacidades e limitações, criando um espaço de confiança nas minhas relações.
A clareza na comunicação é essencial para que as pessoas entendam que um não é um ataque, mas sim um ato de autocuidado. Por fim, olhar para as experiências passadas me ajudou. E aí, meu amigo, agora que você já sabe como dizer não sem culpa, vamos refletir um pouco mais. Pense nas vezes em que você disse sim quando queria muito ter dito não. Como isso afetou sua vida? Sua energia? Suas relações? O estoicismo nos ensina a valorizar nosso tempo e energia como se fossem tesouros. E adivinha? Você tem o direito de proteger esses tesouros. Agora, imagine-se no futuro, vivendo uma vida mais alinhada com suas verdadeiras prioridades. Como seria isso? Que novas oportunidades você poderia criar ao se libertar das obrigações desnecessárias? Cada não que você diz é um sim para algo que realmente importa. E lembre-se, não é sobre ser egoísta, é sobre ser sábio. Então, eu quero que você faça um exercício. Na próxima semana, quando sentir que alguém está pedindo algo que não se alinha com seus valores, respire fundo e diga não. Observe como isso muda a dinâmica da situação. E, claro, não se esqueça de voltar aqui e compartilhar suas experiências. Quais desafios você encontrou? Como se sentiu? Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e sabedoria.